Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja o Deus de Israel. Confesso que desde domingo o Espírito de Deus ele tem me interpelado a falar algo e por alguns momentos me deu vontade de chamar o pastor, como eu falei com o pastor. Pastor, dá oportunidade a outra pessoa para poder trazer a palavra. O pastor disse não. E como o pastor Augusto falou na introdução do culto, no início do culto, enquanto antes de louvar, que devemos estar aptos e preparados para todo o tempo, porque não sabemos quando seremos chamados para a boa peleja. Amém? Quero dizer aos irmãos que me sinto com uma responsabilidade grande em falar algo da parte de Deus, trazendo aquilo em que Deus ele tem colocado ao meu coração, por intermédio da meditação na palavra do Eterno. Sabemos que a igreja hoje em dia tem passado por uma decadência terrível. Alguns têm fugido da palavra e prova disso, nós não somos os únicos hoje a sofrer os ataques de Satanás. Isso aconteceu nos tempos passados, lá nos primórdios, e por falar em afronta em que a igreja vem vivendo, eu vos convido a ler comigo, os que puderem se colocar de pé, no livro de Gálatas. Aqui diga que eu gosto muito de ministrar ou falar algo da parte de Deus lá na antiga aliança, e eu gosto de falar assim, mas hoje Deus me deu a graça de poder falar no livro de Gálatas. Eu vou esperar todos acharem e em reverência à palavra, de pé, para que possamos juntos lermos. Eu serei breve naquilo que quero falar, não tomarei tanto tempo. Me deixem ver as horas. Glória a Deus. Todos acharam? Gálatas, capítulo do número 1. Verso de número 6. Quantos acharam? Podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Se você achar por bem em dar glória a Deus, dê glória a Deus. Se você achar por bem em dar aleluia, dê aleluia. Se você achar por bem em gritar e dizer que Jesus é bom e que boa é a sua misericórdia para conosco, faça assim. Mas deixe o Espírito de Deus ministrar ao teu coração. Amém? Que diz: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Podemos assentar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Pastor Augusto, Pastor Valdinei, Pastora Thelma, os ministros que estão aqui em cima, aos que estão aí na nave da igreja, a você de casa que nos assiste pelo Facebook, aos que irão assistir também depois, que Deus possa abençoar grandemente, para que possamos entender o que se passa com os Gálatas. É necessário lermos o versículo de número 1, ao qual Paulo ele vem se expressando e trazendo a memória daquele povo, quem na realidade Paulo era. Quando Paulo visita juntamente com Barnabé Jerusalém, Paulo ele fica sabendo do que está acontecendo em 4 cidades da província da Galácia. Para que melhor possamos entender, Gálatas não era a cidade, e sim uma província, munida de 4 cidades, e em cada cidade uma igreja, que eram elas: a Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Em sua viagem missionária, quando Paulo ele vai até Jerusalém, Paulo ele fica sabendo de algo grave que está acontecendo naquelas igrejas.
Paulo ele se desgasta há um tempo atrás em suas viagens missionárias, pregando, falando do verdadeiro evangelho, do evangelho ao qual ele teve um encontro no caminho de Damasco, que é a própria palavra, que é Cristo Jesus. Ora bem, e por entendermos o que de fato se passa na cidade, naquelas 4 cidades da província da Galácia, existia um grupo de pessoas em que estavam tentando inculcar novamente as práticas pagãs na mente daquele povo em que congregava naquela cidade e naquelas igrejas. E não obstante, eram práticas pagãs, porque o povo estava tentando trazer aqueles em que Paulo tinha ganhado para Jesus pelo evangelho por meio da palavra essa a qual é transformadora e que traz solução de vida para os problemas da minha e da tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E por um minuto o povo quase se corrompe por completo, dando ouvidos a vãs filosofias, as práticas pagãs do judaísmo. Eles deixaram de lado o que tinham aprendido com o santo homem de Deus, ao qual foi o apóstolo Paulo, ao qual ele mesmo tem que se posicionar mais uma vez para que faça com que a igreja, aquelas 4 igrejas, venha a entender que ele foi chamado e separado por Jesus. Aleluia. E que os bons costumes não podem ser corrompidos, pastor. Quando a pastora Thelma teve a sua oportunidade e que falou a respeito de que a igreja está vivendo os últimos dias na terra, com certeza é isso que está acontecendo. E podemos entender de tal maneira que as coisas estão se afunilando. Homens estão se corrompendo. Muitos têm deixado a igreja tem deixado muitas das vezes o mundo adentrar a igreja. Mas ainda há tempo sim de um conserto e uma aliança com Deus, para que as coisas tornem a acontecer como outrora era. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o meu e o teu propósito em buscar a Deus? Qual é o nosso alvo? A quem buscamos, a quem clamamos? Se eu fosse tematizar tal texto a qual eu estou, por graça e bondade e misericórdia de Jesus Cristo, se eu fosse tematizar esse texto, eu iria dizer: um caráter forjado na palavra. Os costumes daquele tempo não são diferentes dos costumes de hoje em dia. E não quero eu trazer palavra de massagem para o ego de ninguém, porque a princípio, quando começamos a ministrar, somos primeiro ministrados. E digo à igreja: haverá um tempo em que homens de Deus não estarão mais dentro da igreja. Sabe por quê? São homens chamados e separados, e a qualquer momento o arrebatamento vem, e eles subirão, e quem estiver disperso ficará. Aleluia! É necessário Paulo ficar sabendo do que acontece, e ele chama o apóstolo também de Cristo, Barnabé, e desta feita corre para tentar reverter a situação que aquela cidade estava passando. Lobos com vestimentas de ovelha, comunicando ao ouvido do povo, porque Paulo não estava presente. Paulo foi um desbravador daquela província. Em sua primeira viagem missionária à Grécia, e fala
conseguiu ganhar aquelas vidas para Jesus, porque eles eram gentios e viviam nas práticas pagãs do mundo. E Paulo sai daquele lugar com a certeza de que o povo está alicerçado na palavra, e como na realidade eles estavam, mas veio de fora um povo para implantar no meio da igreja o júri. E Paulo fica sabendo e vai com Barnabé tentar reverter a situação. Queridos, preste muita atenção no que eu estou dizendo essa noite. Aquilo em que muitas das vezes parece ser bom, ministros que estão permitindo em cima do altar e dentro das igrejas culto de oba-oba, permitindo com que os cultos sejam tão somente voltados para bens materiais e esquecem de ministrar a palavra. Tenha por certeza que viverão um concerto com Deus. Eu venho com a autoridade de Deus essa noite vos falar que há um tempo de conserto. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Pastores e ministros têm pagado o preço pela vida da igreja, tentando reverter aquilo em que o inimigo tem tentado implantar. Identifique o seu chamado. Identifique para que finalidade você foi chamado esta noite. Não dê ouvido a vãs filosofias. Por meio da palavra devemos estar alicerçados. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Salmos, capítulo número 1, no seu primeiro verso, é por meio da palavra que Davi começa a falar. É por meio da palavra que ele diz que está alicerçado. Bem-aventurado o varão que não se assenta no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O alimento do crente ainda é a palavra, o que fortalece o crente e permite a sua salvação em um tempo contínuo, ainda é a palavra. Ramando que vas, subiu dele. Aleluia. Muitos naquela época deixaram-se corromper, e foi necessário o homem de Deus ficar sabendo e voltar para tentar consertar a situação. Nos nossos dias hoje não é diferente. A igreja tem sido alvo de ataques e de pessoas que se dizem ministros do evangelho. Percebemos o quanto o pastor ele se entrega estudando, ele se esmera lendo a palavra de Deus em busca do melhor conteúdo, o alimento sólido para distribuir aqui em nosso meio. E leva um longo tempo para inculcar isso na mente da igreja. E muitas das vezes, por darmos ouvidos a vãs filosofias, tão facilmente somos levados. Mas eu quero dizer algo essa noite para você. Cristo nos chama para perto dele, para um concerto, para que possamos estar alimentados pela palavra. O próprio Deus, ele disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquilo que Deus permitiu, ou que Deus ele prometeu, tenha por certo, ao seu tempo se cumprirá. E ele mesmo diz: apenas mais um pouco de tempo e o inimigo não mais existirá. Satanás ele sabe o que tem que fazer, e ele não está brincando. A igreja tem sido alvo, o evangelho muitas das vezes tem sido vituperado. Há um falso evangelho sendo pregado,
de entregar carro, uma moto, um apartamento, coisas desse tipo. Mas e a salvação? Ainda é por meio da palavra que devemos estar buscando de dia, de noite, meditando em todo o tempo, para que possamos viver com a certeza de que a salvação está por vir. O apóstolo Paulo, ele relata na sua carta aos Coríntios sobre dois tipos de santidade: a posicional e a santidade continuada. Uma vez em que eu levanto a minha mão e aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu me enquadro no texto em que o apóstolo Paulo mesmo escreve da seguinte maneira: sede santo como eu sou santo. Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Mas a santidade continuada é aquela que dia após dia estamos buscando na palavra, vivendo pela palavra, procurando estar alicerçado pela palavra. Se não houver um alimento sólido, não há finalidade alguma de salvação. Eu posso apenas conhecer. Isso me dá a entender que eu sou apenas um admirador da palavra, pastor. E quero eu aqui deixar bem claro que ser apenas conhecedor e não praticante não garante a salvação. Renunciar ao mundo, a chegar a Deus, e Ele se chegará para nós. Mas para que isso aconteça é necessário se opor ao diabo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, pois, que temos uma certeza de salvação. Desde os tempos passados, a palavra dita tem sido arrependimento. E quando há arrependimento, e verdadeiro arrependimento, entendemos de que está sendo forjado em nós um caráter como o caráter de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está com a tua mente abalada, com as tuas estruturas desalicerçadas por vãs filosofias ouvidas aí fora, se te disseram que você não vai conseguir, se falaram para você que a tua esposa, o teu esposo, o teu parente, ou que até mesmo para você não tem jeito, entenda que a palavra ela é capaz de transformar, e se vivermos alicerçados nela, viveremos para a eternidade com Cristo. Aleluia. Poucos precisam entender do teu verdadeiro chamado. Nós somos vocacionados a permanecer praticantes da palavra. Foi necessário o apóstolo Paulo relembrar a igreja com qual finalidade ele foi chamado para o apostolado. O alimento sólido voltou àquele povo. E como dos olhos do apóstolo Paulo, na época Saulo, as escamas caíram. Quando Paulo ele ministra a igreja, aquelas 4 igrejas, o povo volta novamente a entender a finalidade de estar ali buscando a Deus, porque as escamas caíram dos olhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que ministrações, e não deixe que vídeos e livros de autoajuda publicados em internet, rede social, seja o teu companheiro nos momentos em que tu mais precisa. Não existe livro de autoajuda melhor do que a palavra de Deus. Salmos,
mansidão. O crente que vive pela palavra, ele adquire os dons do Espírito, ao qual dele, mansidão. A sensibilidade em ouvir a voz de Deus muitas das vezes tem sido deixado de lado, porque não meditamos na palavra. E se queremos ouvir Deus falar claramente aos nossos ouvidos, e de certa feita Deus ele não fala, ele se cala, ele fica em silêncio. Porque o livro de Provérbios, capítulo 8, verso 17, ele vem dizer a seguinte coisa: eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontram. A versão que vai dizer que me acham. Então em todo tempo Deus está ali, mas tem que amar e tem que buscar, seja meditando na palavra e também fazendo os seus períodos de oração, porque com certeza, alicerçados na palavra, trilharemos o caminho da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é um Deus imutável. Pode passar o que quiser passar. Uma promessa feita pela boca de um homem para com o outro, uma aliança quebrada de um amigo para com o outro, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo exorta o jovem Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é proveitosa por Deus para inspirar e exortar em justiça. Se é inspirada por Deus, não tem dúvida de que o alimento divino é proveitoso. Meditar na palavra ainda tem sido o melhor resultado no momento de aflição. Buscar a Deus quando os joelhos não conseguem ser dobrados, mas que você medita na palavra e o Espírito de Deus vos fará lembrar daquilo em que tu leu. Haverá calmaria em meio à tempestade. Haverá solução em meio aos teus problemas, quando confiar de uma vez por todas a tua vida ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que aparentemente pode estar engavetado, engodado, amarrado, será desfeito, porque você vai aprender a viver alicerçado na palavra, porque você vai viver o tempo da espera de Deus. E o segredo para isso é ouvir, e mais uma vez ouvir. E falo novamente, ouvir e ouvir a palavra de Deus ministrada por homens em que buscam um alimento sólido para se distribuir à igreja. Teve jeito para aquele povo daquelas 4 cidades. A igreja estava indo em decadência, mas o apóstolo Paulo chama Barnabé e diz: vamos lá. E eles vão. A província da Galácia hoje, nos nossos dias, é a atual Turquia. E sabemos o quão difícil o evangelho naquela região é. Oh Deus. Mas chega. O nome do Senhor será levado por mim, por você. Você contará as maravilhas em que Deus ele tem feito. Porque estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui nesta terra. Não há mais tempo para vermos almas sendo destruídas e ficarmos parados sem levarmos o evangelho transformador, a qual transformou a vida de um apóstolo e de muitos outros no tempos primórdios. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o Senhor nos convida a aprimorar a santa palavra, meditar nas santas escrituras e vivermos o tempo oportuno de desfrutar os dons do Espírito. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o teu coração. Essa é a maior certeza que temos para poder caminhar.
sermos praticantes. Se estamos alicerçados no verdadeiro Evangelho, nós temos que prosseguir para o alvo. E o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus Cristo Jesus. O nosso alvo é a palavra. O nosso alvo é Cristo. João capítulo 1. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus. No início era a palavra. Desde a fundação do mundo, em que a palavra ela tem sido ministrada de geração em geração. O que garante a salvação do crente ainda é a palavra. Não existe livros extras bíblicos com conteúdo maior do que a Bíblia. A Bíblia ainda é o livro que transforma. Cristo, ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a palavra que é Cristo Jesus. O mundo não tem nada a oferecer. O mundo aí fora está indo de decadência a decadência. Morte, guerra, fome, peste, sede, pragas, epidemias. Igreja, chegado a hora de Cristo tirar a igreja da terra. Devemos dar ouvidos aos nossos pastores que implantam em nossos corações a sã doutrina com a finalidade de, no último dia, naquele grande dia, entregar uma igreja solidificada e alicerçada na palavra ao nosso bom mestre que é Jesus. Aleluia! Eu sinto a graça de Deus neste ambiente. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Julgos estão sendo quebrados esta noite. Cadeias estão sendo abertas esta noite. A palavra será levada e aonde a palavra chegar haverá transformação de vida. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Nada está perdido. Aqueles que distorcem do verdadeiro evangelho aí fora, fugindo da verdadeira sã doutrina de Deus, não é o alimento que nos prepara para o céu, mas a palavra é o alimento que nos conduz à vida eterna. É a mensagem da cruz que garante a salvação. É ali onde é mostrado todo o sofrimento e por que Cristo veio ao mundo, para morrer por mim e por você. E porque deixamos Cristo de lado muitas das